Fala, moçada! Começando aqui mais um Domingueira Talk Show. E hoje um programa aí interessante. Vamos falar um pouquinho a respeito de alguns projetos que eu tenho engajado lá no Colégio Equipe e também com a minha amiga Bárbara, que está lá no colégio fazendo assessoria, né? Trabalhando na parte da psicologia educacional. Já todo mundo chegando aí, vamos curtindo, moçada. Eu quero ver coraçãozinho subir. Vamos que vamos. Todo mundo aí, domingão. Todos juntos. Hoje nós vamos ter uma participação dupla. Nós vamos falar aí um pouquinho com a Bárbara, né, sobre a psicologia, né, como que ela influencia no nosso dia a dia. E também com a Ana Luísa, que já está presente aí. Valeu, Ana. Grande Orlando chegando aí na área. Famoso Orlindo, né? Vou só esperar aqui a Bárbara chegar e a gente já começa este programa de hoje, tá? Um oferecimento de São Tomé das Letras, aquela aguinha que não falta nunca. Fala, Felipe. Vamos ver hoje aí, vamos ver a Ana, como é que a Ana vai sair, hein, Felipe? Bom, primeiramente agradecer, mano, a vocês. Estão sempre aí com a gente acompanhando, né? Essas entrevistas. E vamos esperar que a Bárbara já tá chegando aí na área. Ô, Ana, vai lá no WhatsApp, chama a Bárbara lá pra nós. Marcelinho tá falando aqui do churrasco. Já acabou o churrasco, fiz um churrasquinho hoje, graças a Deus. Tava precisando de um churrasco. Vocês estão fazendo churrasco aí? Quanto tempo você tá sem um churrasco aí, você que tá assistindo o programa? Churrasquinho vale a pena demais, hein? É bom demais. Mas em relação ao programa, galera, de hoje, né, a Bárbara, ela é psicóloga, né? E a gente acabou fazendo uma parceria lá no colégio, né? E aí esse ano, na realidade até ano passado, ela me convidou e eu também me interessei por alguns projetos, né, que ela desenvolve lá no colégio, junto com os meninos, no Colégio Equipe de Muriaé, que são dois projetos na realidade. É o projeto Equipe pela Vida e o projeto 3E. E eu tenho um engajamento maior, né, no projeto 3E, que ela vai falar melhor para vocês, né, como funciona. Mas é um projeto sobre desenvolvimento, sustentabilidade, e é um projeto bem interessante que os meninos tocam lá no colégio. E o bom é que fica na mão deles mesmo, né? Eu participei de algumas reuniões e são os meninos que tocam o projeto para frente. Lógico, com o auxílio da gente, né? Algumas dicas, mas as ideias, quais as ideias todas que a gente tem lá, são ideias propostas pelos meninos. Oi, Helena, quanto tempo, Helena, saudade. Helena Férez. Curte, galera, vai curtindo, coraçãozinho subindo. É isso que eu quero. Eu quero que esse coraçãozinho explodiu. Já chamei ela aqui e vamos começar a bater um papo. Hoje o programa promete, hein? Nossa senhora, o programa é bom demais. Domingueira Talk Show. Você pode curtir lá no YouTube, no canal Química com o Lucão. A gente sempre tá baixando lá, né? Colocando o programa lá. Para quem não consegue ver ao vivo, você pode dar uma corrida lá no YouTube, que está por lá. Maravilha? É isso? Bárbara, eu já te mandei aí o convite. Aceite, por favor. E vamos dividir a tela. Eu gosto de tela dividida. Vai que vai. Vou tentar de novo aqui, Bárbara. Vê aí se apareceu. Aqui para mim tá assim, ó, aguardando Bárbara Leal F. Aí, vai dar certo. Ei. Tudo bem? Boa Oi, tarde, então. tudo bom? Boa tarde. Maravilha? Tudo Como é ótimo. que E estão as coisas você? aí? Ótimo, graças a Deus. E aí, como é que Tá tá tudo essa quarentena aí? certinho. Ah, vamos que Ficou vamos, bom né, por aí? Lucão? Oi, Helena maravilhosa. Nossa, que bom ver a galerinha aqui.
Que bom ver essas pessoas aí mandando alô pra gente. Lucão, tá aí, né? Vamos, a gente vai se reinventando, a gente vai se redescobrindo, buscando da forma como pode, mas tá tudo certinho. Beleza. Ô, Bárbara, antes da gente começar, queria agradecer aí pela sua disponibilidade, tá? E dizer o seguinte, como a gente tem aqui muita gente, né, que me segue, mais voltada para o lado do vestibular, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi a sua experiência com o vestibular e se foi como é que você escolheu a psicologia, né? Você foi ela que te escolheu. Tá, acho que eu fui fisgada, tá? Vou contar Quase direitinho. Então, Lucão, sou eu que agradeço, viu? Fiquei muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você e com a galerinha aí. E já até contei lá no colégio uma vez, para alguns terceiros anos que eu acompanho, de vez em quando eu coloco alguma coisa da minha história, mas para mim não foi fácil, né? Assim como é para geral mesmo, não é fácil, não é uma decisão tranquila e nem que a gente toma assim de repente, né? No primeiro ano do ensino médio, assim, vou fazer uma retrospectiva do ensino médio, mas no primeiro ano do ensino médio eu comecei a entender que eu era de humanas, assim, né? E aí quando a gente entende a grande área, já é um passo, já é metade do caminho, não é verdade? Então, no primeiro ano do ensino médio ali, eu já entendi que eu era de humanas e sempre fui muito da comunicação, assim, sempre gostei muito de escrever, de ler. E aí eu comecei a pensar no jornalismo. Comecei a pensar na comunicação social, só que eu sou muito tímida. E aí eu pensava, gente, o que tem dentro desse jornalismo, né? Onde que eu vou me achar aí dentro desse jornalismo? E fiquei com essa de jornalismo até acabar o terceiro ano do ensino médio. Só que eu quis me dar um tempinho, sabe? Eu fiz o cursinho na época, não era pré-ENEM, né? O ENEM na minha época, 2007. Ele valia mais para o ProUni, né? Para essas questões, não era vestibular unificado, igual é agora. Então, eu quis fazer o cursinho, que hoje eles chamam de pré-ENEM, quis fazer o cursinho pré-vestibular. Fiz até no ângulo, no Equipe, né? Que hoje é o Equipe. E fiquei pensativa. E aí tinham várias questões familiares em torno da minha escolha também. Porque aqui em casa é só eu de filha. E aí tinha uma certa dificuldade da minha mãe com essa coisa de vai embora, sabe? De pode ir, vai para onde você quiser. Tinha um pouquinho dessa coisa de fica aqui, faz aqui mesmo. E pensa alguma coisa que tem aqui no Unifaminas. Eu sou de Muriaé, né? Para quem tá aí e não me conhece. Eu sou da cidade de Muriaé, que a gente tem duas faculdades, né? Fora o Instituto Federal hoje, mas na minha época não tinha ainda. Hoje aqui a gente tem a Unifaminas e a FASM. Então aí eu fiquei, né, e a Aninha, chegou a Aninha já, lindona. E aí eu fiquei, né, pensando todo esse contexto, pensando tudo isso. E nesse um ano de cursinho que eu fiz de pré-ENEM, foi ótimo, foi a melhor coisa, porque eu comecei a perceber a habilidade que eu tinha em escutar as pessoas, eu não digo nem aconselhar, porque essa nem é a proposta da psicologia mesmo, mas eu sempre tive muita facilidade, assim, de me colocar no lugar das pessoas, de escutar, sempre pensando muitas questões sociais, né? Com um olhar muito, assim, para a questão das desigualdades sociais e tudo. Então, eu decidi, pesquisei bastante e falei, vou para psicologia. Coloquei até a segunda opção de serviço social e fiquei por aqui mesmo. Sabe, Lucão? Decidi ficar por aqui, fiz Unifaminas, me encontrei aqui. E aí, na minha época, eu tinha uma sina com Juiz de Fora, assim. Pobre é triste, né? Eu falava, pra mim, Juiz de Fora era outro mundo. Eu queria Juiz de Fora, tudo Juiz de Fora, Juiz de Fora. Aí eu não fui, mas depois eu vou contar essa parte, né? Que eu acho que tem uma perguntinha aí que fala do desafio, né? Tá. Mas a minha escolha foi assim, e hoje eu sou muito feliz mesmo com a minha escolha. Ainda bem que eu não fui pro jornalismo, porque eu seria acadêmica, com certeza eu seguiria carreira acadêmica dentro do jornalismo, mas eu me encontrei, assim, real dentro dessa área da psicologia, principalmente da psicologia social, que eu vou falar mais adiante aí para vocês. Maravilha. Pegando um gancho no que você falou, né? Até a mamãe coach aqui, minha cunhada, falou também isso. Eu passei por essa fase também. Eu quis fazer jornalismo também. Acho que
eu tinha, assim, gostava de falar e eu me via assim, eu queria fazer jornalismo, o que queria. Só que eu nunca fui de escrever, entende? Nunca escrevi muito bem. Mas dentro, né, das coisas que a gente enfrenta, e você falou, uma das coisas que chama a atenção é que muitas vezes os meninos escolhem, não é? É mais, não é só o curso que eles querem, né? Porque, é igual assim, eu aqui em casa, graças a Deus, meus pais sempre falaram assim, ó, se quiser sair de casa, sai. Tanto é que eu morava lá em São Paulo, no interior de São Paulo, e vim fazer faculdade aqui em Ouro Preto, quase 1.000 quilômetros longe. E são muitos aspectos, né, que a gente tem, além desses aspectos, antes de entrar na faculdade, depois que a gente entra, né, a gente tem ainda ali várias outras situações, né, que algumas dificuldades, né, que acabam surgindo. E em relação à sua formação, como é que foi? Né? Conta aí pra gente um pouquinho. Teve muita dificuldade? O que você passou? Você formou Nossa, onde? Na agora família? Né? na Faminas, aqui em Muriaé. Senta que lá vem a história, assim. Porque quando eu achei que eu estava plena, decidi psicologia, entrei na psicologia, tô pleníssima. Primeiro ano de psicologia, galera que tá aí, se alguém pensa em psicologia, primeiro ano de psicologia é um deslumbre, é um encantamento, é uma coisa maravilhosa. Só que do terceiro período em diante, assim, como eu sempre tive um olhar muito crítico, sempre fui muito crítica com tudo, muito problematizadora, eu sou até hoje, eu Uhum. comecei a perceber, assim, que a psicologia não era uma coisa só igual a gente pensa, sabe? E aí meu percurso acadêmico começou a ficar um pouco conflituoso. Porque vem um cara dentro de uma abordagem teórica e fala que o ser humano é definido como tal. Aí vem outro cara e vem outra abordagem que discorda daquela. Ai, que loucura que foi. E aí eu comecei a falar, gente, eu não quero mais a psicologia, não. A única coisa que eu gostava era a psicologia social. Até o meu oitavo período, né? Você viu, eu passei a faculdade quase toda, assim, gostando só de psicologia social, assim, que se aproxima bastante da psicologia social comunitária, especificamente, que se aproxima bastante do que é o serviço social, do que é a atuação mesmo do serviço social, que seria a minha segunda opção. Então, meu percurso acadêmico foi muito crítico, assim, nesse sentido, né, de ter senso crítico, e os meus estágios foram todos dentro do que eu falava que eu gostava na época. Eu admiro muito quem faz estágio assim, eu vou estagiar em todas as áreas possíveis, porque depois no mercado de trabalho eu tô pronto. É isso que tem que ser feito, gente, mas eu não fiz, porque eu sempre fui cri-cri. Falei, não, eu gosto de psicologia social, eu gosto de psicologia escolar também, era uma coisa que eu já gostava, e dá para linkar as duas, então eu fui fazer estágio no colégio, até no equipe, né, fui fazer estágio na escola, e fui fazer estágio na área social, na prefeitura aqui de Muriaé, no CRAS, no CREAS, né, nesses campos que a gente tem aí de políticas de assistência social. E saí com essa bagagem da faculdade, assim, com a bagagem social e educacional. E isso é Mas bom, né? foi. Eu tenho um lado bem voltado para o social também, mas eu sou formado em farmácia, né? E a farmácia, para mim, eu falo que foi só para eu fazer mesmo, para ir para Ouro Preto, conhecer, porque eu sempre quis dar aula, comecei a dar aula durante a faculdade. E uma coisa que me faltava muito era o lado social, porque eu sempre trabalhei em colégios particulares, né? E não tinha muito essa ideia, né? Eu tentava engajar em alguns projetos e eu não conseguia. E lá na equipe, pelo menos, a gente tem esses projetos, né, que a gente vai falar daqui a pouco, que apesar de serem projetos tocados pelos meninos, né, eles têm até um caráter sustentável e social também. Mas, já falando do colégio, né, como que foi assim para você? Como é que você chegou na equipe, né? Como é que você recebeu esse convite? Entregou currículo? Como é que foi assim? Gente, foi uma surpresa, assim, uma grata surpresa mesmo, Lucão. Nem imaginei. Eu fiz estágio 6 meses lá com a Zanza, com a Rosângela, aí muita gente conhece, a psicóloga aqui do Equipe Muriaé. Fiz 6 meses de estágio, um período. Foi meu último período de estágio em campo, assim, fora da clínica. E aí, eu fiquei com aquele contato, com aquele vínculo, a gente criou um vínculo muito forte ali no estágio. De vez em quando ela me ligava, me pedia umas ideias, me pedia umas ajudas e algumas coisas para preparar para os meninos de orientação profissional, né? Que é a função que ela faz bem bacana lá no colégio. E eu formei em 2014, final de 2014. Meu 2015 foi tenso demais da conta,
Porque a gente pensa assim, né? Formei, agora é só dias de glória. E nada disso, pelo contrário, os dias de luta começam mais intensos ainda. Então, meu 2015 foi bem complicado. Meu pai adoeceu naquele ano, assim, então entrou uma questão familiar também um pouco mais difícil, sabe? E fiquei clinicando. Você até viu lá no meu currículo a partezinha de experiência clínica, porque eu cheguei a clinicar e tudo, só que a clínica nunca foi assim o meu querer dentro da psicologia, meu olho nunca brilhou na clínica, eu fui mesmo porque era o que dava para fazer naquele momento, assim. E hoje eu falo, gente, se quem tá falando aqui, o Davi. Eu lembro a primeira vez que a Bárbara foi na minha sala, em um dos primeiros dias, ela tava morta de vergonha. Ah, você devia estar no Davi, como é que equipinho, ele né, agora? Davi? Fazendo até live, hein, Davi? E tá me entregando aqui que eu tenho vergonha. Quem disse que eu tenho vergonha? Não tenho vergonha de nada, não, gente. Tô aqui, tô plena, não tenho Igual eu, vergonha. zero Nem vergonha. sou tímida. Mas aí, Lucão, eu fiquei nesse primeiro ano aí, batendo cabeça, que a gente fala, procurando trabalho, deixando currículo. Não cheguei no colégio, não cheguei aí, porque eu nem imaginei, porque como a Zana já estava lá, né? Eu nem imaginei que poderia haver essa possibilidade, então nem procurei no colégio, nem nada. E aí, passado um pouquinho, eu comecei na prefeitura. Comecei a trabalhar na prefeitura de Muriaé, passei num processo seletivo naquele momento, em 2016. E fiquei no CRAS, que era a área social que eu tanto amava, tanto amo também. Cheguei a atuar nesse contexto. E eu tinha, acho que 6 meses de prefeitura. Um belo dia, eu saindo, inclusive, do trabalho, a Zanza me liga. Recebeu a ligação da Zanza, tinha o número dela ainda. Falei, gente, que a Zanza tá me ligando aqui. Aí ela falou, Bárbara, como é que tá a sua rotina? O que você tá arrumando? Me conta. Aí contei pra ela que eu tava na prefeitura, né, que eu tava muito feliz. Aí ela falou, você teria um tempinho pra atuar com a gente lá no colégio? Aí eu falei, gente, que coisa linda, né? Fiquei feliz demais, assim, emprego bateu na porta, literalmente. Aí eu falei, claro, não, me fala aí, qual seria esse tempo, como que seria? Ela falou, então, eu acabei de ser efetiva, porque a Zanza também é pedagoga. Então ela foi naquele ano, passou num concurso do Estado e foi efetivada como supervisora de uma escola estadual. E ela não poderia mais dar as aulas de ética. Aí ela me convidou. Lá no colégio a gente tem essa proposta de aula de ética, né? Que na verdade é um espaço dos alunos, um espaço para os alunos se colocarem, né? Junto com a gente que é da psicologia. E aí foi em 2017, no comecinho de 2017, eu já iniciei lá no colégio, nas aulas de ética. A Zanza precisou tirar uma licença de 1 ano, não sei se você lembra disso. Uhum. E aí, quando ela tirou essa licença, eu também fiquei substituindo, sabe? E foi um período bem árduo, até porque eu estava na prefeitura, eu fazia 30 horas na prefeitura, e lá no colégio, a hora que restava, assim. Então, eu trabalhava bastante, assim, foi um período bem pesado, árduo mesmo, de carga horária de trabalho, que me fez até decidir sair, não continuar, não tentar outro processo, que o meu processo seletivo venceu no final de 2018, e aí eu falei, não vou fazer outro, não quero me dedicar a 2 áreas, hoje eu quero trabalhar para viver e não viver para trabalhar, sabe, Lucão? Foi algo assim que eu tive que escolher, porque eu penso muito isso também, né? Não tem dinheiro, não tem acúmulo de funções que paga a nossa saúde mental. Então, estamos aí. Eu estou lá na equipe hoje, nessa tarefa de trabalhar com a juventude, com a adolescência, que é minha frente de trabalho também de estudos atualmente. Inclusive, gosto muito disso. Muita gente me cobra assim, por que você não vai dar aula em faculdade, não sei o quê. E eu falo que não sei se é a mesma ideia. Porque a galera na faculdade, né, ela já está mais formada, ela já tem uma formação pessoal. Não todo mundo, mas tem uma formação pessoal. E eu gosto de trabalhar com um menino mais novo, porque a gente tem esse contato direto, acaba que a gente vira referência em muitas coisas, entende? Eu não estou ali só pela química. É o Lucão porque ele dá aula de química, que legal. A gente pode ter contato de outras formas, né? Você vê que eu sempre tento sair um pouco da química, né? Por exemplo, engajar nesses projetos que a gente vai falar agora. Por exemplo, até show de stand-up eu já fiz, tem aqui meu diplominha. Ah, Então a é bom gente que ama. ali a gente se reinventa. Eu acho que o mais legal é isso. Eu gosto de brincar sempre, Bárbara, que a química para mim é só um pretexto. A química foi o que me colocou lá dentro, né? Que me deram a opção de ser professor de química. Beleza, levo ela bem, gosto do que eu faço.
Mas essa relação que a gente tem com os meninos é muito boa, porque ajuda muito no crescimento pessoal deles, né? Inclusive lá no equipe, a gente tem muitos professores, a gente que trabalha lá, né? A relação é muito diferente de outros colégios, onde o professor entra, dá aula dele, vai embora e acabou, né? E a gente tem essa disponibilidade com ele. Acho que isso ajuda muito. Mas, falando a respeito disso, né? Explica um pouquinho para a gente sobre os projetos que você tem lá no colégio, outros projetos, né? E como é que foi isso? Você criou, ajudou a criar, partiu dos meninos, né? Como é que foi essa ideia? Que é o projeto Equipe pela Vida e o projeto 3E. Sim. Ai, fico inspirada escutando você falando, Lucão, porque eu compartilho de todos esses sentimentos também, sabe? Nesse período de crise que eu tive, que eu falei que eu tive com essa psicologia tradicional, né? Com essa psicologia que a gente pensa em psicologia, a gente já pensa que é só clínica, né? A gente pensa que o psicólogo é aquele que senta, eu sempre falo assim, senta a bunda na cadeira e fica te escutando. Não, o psicólogo vai a campo, o psicólogo movimenta, o psicólogo cria projeto. Então, assim, a psicologia para mim também compartilho disso que você falou, sabe? Foi só um pretexto para estar ali no meio dessa galera, que eu aposto muito mesmo nessa juventude aí, nesse pessoal mais jovem, na galerinha que tá aí com outras perspectivas, né? Quebrando alguns tabus, alguns mitos aí. Mas, vou começar pela Equipe pela Vida. Um xodó, assim. Desde que eu comecei no colégio, eu pretendia tirar um pouco daquela coisa do discurso, né, da fala que a gente tem para a sala de aula e passar isso para a prática. Levar isso para um projeto social, levar isso para um movimento mesmo, que a gente conseguisse atingir quem está fora da escola. E aí, só que eu não tinha tempo para isso. Ano passado foi quando eu comecei a dispor de mais tempo e alguns alunos, desde que eu entrei lá, a Ana até era uma aluna que sempre falava assim, Bárbara, leva a gente para visitar a Casa Lar. Lembro perfeitamente da Aninha no 8º ano falando isso. Leva a gente para visitar não sei onde, porque eu sempre trabalho muito com eles, Lucão, esses temas sociais, né? A população também está numa condição socioeconômica diferente da nossa, sempre apresento para eles esses cenários assim. Então, às vezes, eles me pediam para ir tendo essas estratégias e eu não conseguia, porque eu não tinha tempo. E aí, no ano passado, no final do primeiro semestre, eu sempre aplico uma avaliação em que eles avaliam a matéria, sabe? E aí eu dou um espaço para eles dentro dessa avaliação, não vale nota, não. Eles me avaliam, eles avaliam as minhas metodologias e tudo para a gente ir melhorando. E aí tem um espaço lá em que eles sugerem que eles gostariam que a gente tivesse no próximo semestre. E aí uma galera linda demais, dos 8º anos do ano passado, são esses 9º anos, colocaram, foi muita gente pontuando. Bárbara, acho que a escola tinha que ter um projeto humanitário, um espaço para quem não gosta de esporte, e aqui a gente é muito forte o esporte na equipe, né? Para quem não gosta de esporte, às vezes, né, faz porque precisa, porque a educação física vale ponto, mas um outro movimento, outro tipo de movimento que a gente conseguisse se expressar também, e que fosse extracurricular mesmo, nada pensando em ponto, não, que fosse algo extracurricular para humanizar o ambiente escolar. Gosta, né? Oi? Faz porque gosta, né? Isso, fazer porque gosta mesmo. E não deixa de ser, né, Lucão, um desenvolvimento também, até para o mercado de trabalho desses meninos, eu falo para eles. E aí, durante as férias de julho, aí considerando essas sugestões todas que eu tive, nas férias de julho do ano passado, eu estruturei o projeto, que chama Multiplicadores. Estruturei mesmo, documentei, legal, criei um passo a passo lá do que a gente gostaria, né, de propor. Conversei com o nosso coordenador, na época, Jesus, com a Cláudia também, os nossos coordenadores. E aí tive essa aprovação e já voltei falando com a galera. Gente, pensei nisso aqui. Vamos reunir? Quem quer se reunir tal dia, tal hora, pra gente tirar isso aqui do papel? Aí foi surgiu o nome Equipe pela Vida, a gente criou o Instagram e as coisas foram acontecendo. E eu acredito muito, Lucão, assim, nessa coisa de energia, né? Parece que quando a gente se move para algo, assim, tudo ao redor favorece para que aquilo aconteça. Só mencionando o objetivo do Equipe pela Vida hoje, a gente começou com o Setembro Amarelo, que a gente faz no mês de prevenção ao suicídio, mas não é só isso, né? A gente ter mesmo dentro da escola um espaço para levar mais afeto, levar mais carinho, essa troca mesmo, esse cuidado com todo mundo da escola, com
todo mundo envolvido, não só os alunos, né? Mas os funcionários, todos os funcionários, os professores, a própria gestão escolar. Hoje a gente tem a Júlia Schwenk, que não deve estar aí, porque a Júlia é enrolada. Se ela estiver, ela me perdoa, mas ela não deve estar. A Júlia Schwenk, você fala, né? Júlia Schwenk. Não deve estar, não. Ela é... Bobo, gente. Ela é presidenta hoje do Equipe pela Vida. Aí a gente tem a Débora, do nono B, a gente tem o pessoal do nono A, Giovana, Ana Luísa, só para referenciar isso, nós vamos brigar comigo depois. Mas temos um grupo, temos o Elielson também, que é professor de artes, de teatro, ele também colabora muito, tá na linha de frente aí de orientação. Hoje eu falo que o meu papel no Equipe pela Vida é orientar mesmo, porque a mão na massa é toda dos alunos, assim. O projeto é deles, é para eles, é deles, né? E foi assim que começou. E voltando a Dudinha aí, ó, a Duda Lima também faz parte. E voltando nesse ponto de que a energia atrai, né? De que quando a gente se movimenta, a gente atrai aquilo. Nesse cenário do Equipe pela Vida iniciando, assim, um belo dia. Malu também faz parte, Malu maravilhosa, gente. Organiza um feed como ninguém, tá? Cria uns stories lindos como ninguém. Davi também tá aí. Isso, gente, vai me corrigindo. Pode corrigir mesmo, porque às vezes eu esqueço, tá? Mas essa turma aí toda faz parte. Um belo dia, assim que a gente começou o Equipe pela Vida, eu fui substituir um professor no primeiro ano integral do ano passado. E eu adoro contar essa história, assim, porque aqueceu meu coração mesmo. Eu cheguei na sala do primeiro integral e a Ana Luísa, que tá linda aí, cadê ela? Ana Luísa chegou com um papel assim, super empolgada, né? Desse jeito dela que a gente conhece, assertiva para danar. Bárbara, pelo amor de Deus, Bárbara, a gente precisa de fazer alguma coisa para essa escola aqui com relação à sustentabilidade. Lembra disso, Ana? Me trouxe um papelzinho, ela vai contar melhor. Mas na hora eu falei, vamos fazer então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer, vamos reunir. Aí foi o mesmo processo, assim, né? Bem parecido com a Equipe pela Vida. A questão mudou muito a minha vida, eu falo, o 3E veio para transformar meus hábitos, porque eu confesso que não era uma frente que eu me dedicava a estudar, e nem a falar, e nem a pesquisar, não é uma frente de estudos minha, a questão de sustentabilidade. Hoje é, né? Mas na época não era. Mas eu, como a gente, né, Lucão? Assim, você também é assim, a gente gosta de projetos, a gente gosta de movimentar essas coisas dentro do espaço escolar, então abraçamos a ideia e iniciamos ali também o 3E. Pensamos o nome com todo carinho, a Ana vai falar melhor dessa parte. Mas foi bem bacana esse início, assim. Hoje eu sou muito feliz por poder participar, assim, junto com os meninos, sabe? O que eu vejo muito, Bárbara, é igual você falou, não é uma coisa assim, obrigada, entende? Não é, olha, vai ter aula agora sobre sustentabilidade. É uma coisa que parte deles, e isso que é o mais interessante. Porque, igual você falou, a gente não ficar parado é muito ruim. Sobre o karma, né, que você fala de pensar e atrair, eu sempre tive essa ideia na minha vida, por isso que eu sempre quis fazer pelo próximo, sem esperar nada em troca, porque uma hora acontece. Tanto que o próprio projeto 3E, eu conversando com a Ana, algumas coisas, eu dava só umas dicas, né? Aí, aquele dia a gente fez uma reunião, quando eu participei daquela reunião, aí comecei a participar de forma mais ativa. E o legal é igual você falou, a gente praticamente está lá só para, vamos colocar assim, ter um adulto, né? Vamos colocar essa frase, porque a mentalidade deles já é uma mentalidade interessante, uma mentalidade de adultos que correm atrás das coisas. Em relação a essa coisa de sustentabilidade, eu ainda confesso que muita coisa eu tenho que mudar. O projeto ajuda bastante a gente a pensar, porque a gente tenta criar tudo isso, mas eu ainda, em algumas situações, eu ainda me vejo assim, eu podia mudar isso daqui. A gente fica falando que podia, e no fim das contas, né, eles acabam ajudando a gente também. Não é uma coisa só de parte só de um lado. Mas vou deixar aqui, então, queria pedir para você deixar o Instagram para o pessoal seguir, quem não segue aí, dos dois projetos, e ajudar alguma coisa, se tiver alguma ideia, né? A gente está sempre aberto aí a receber ideias. Tá. Oi, Jane. Tem que falar oi com a Jane, Lucão, porque ela ontem falou assim, olha a Jane, se liga no que a Jane falou. Me fala o tema que eu vou estudar.
O tema da live. Faz pergunta aí, já, do tema. Ô, Jane, a gente está só batendo um papo, falando da nossa atuação, falando dos projetos, tá? Chegou na hora boa. Mas vou deixar o arroba, o Equipe Pela Vida, arroba Equipe Pela Vida, tá lá. Essa semana a gente vai movimentar a campanha 18 de maio, que eu sempre trabalho com os meninos também da prevenção, né? Combate, prevenção ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Que nome grande. Vou até tomar uma água depois desse nome. Peraí. Ó, o Tintim. Tintim, Lucão. Mas essa semana a gente começa essa campanha, segue lá, tem muita coisa legal. A gente sempre lança a caixinha de pergunta e a gente também deixa em aberto para sugestões, para novas parcerias, para novos membros. Né? O projeto é para quem está na escola. Se a galera do equipe já faz parte do projeto, não tem essa, né? Pode sugerir a hora que quiser, sugerir arte, sugerir texto, sugerir tudo pra gente. E o 3E, arroba projeto 3E, são bem simples os nossos arrobas, né? A gente gosta de ser prático, assim. Assim que é rápido, né? Assim que é bom. Arroba projeto 3E, também está com umas novidades interessantes aí. Vou deixar a Ana falar dessa parte, mas boa, Davi. Davi colocou lá, o pessoal vê os arrobas. E é isso. E aí, para a gente já ir encerrando, que temos que chamar a Aninha aqui também para falar um pouco. Agora eu queria o seu lado como psicólogo. Eu sei que não tem a ideia da clínica, né, e tudo mais, mas a gente acaba nessa época de pandemia, né, tendo que olhar muito para dentro, né? E eu vejo esse talvez um pouco o papel do psicólogo. Eu, para ser sincero, eu fui uma vez na vida só em psicólogo e não gostei, não achei interessante, porque para mim, porque não era numa época que eu achava que não ia dar certo. Eu botei na cabeça que não ia dar, entendeu? Eu acho que essa psicologia nossa que a gente faz, se conversar e trocar ideia, talvez é mais fácil, porque ali eu era obrigado sabe, nossa, não, eu tenho que sair daqui com alguma coisa, entendeu? E eu acho, por exemplo, conversando com você, conversando com as meninas, o papel que você falou que fazia lá, talvez sem saber que já estava fazendo um papel de psicólogo, eu acho que talvez me ajuda mais, mas prometo que vou tentar melhorar. E eu queria que você desse para a gente, né, em cima dessa ideia, e relacionar com essa pandemia, tudo que a gente está vivendo, que é uma coisa muito diferente, né? O que você poderia dizer para a gente e dar umas dicas? Tá, só fazendo um comentário sobre a sua fala, me responde, quantos anos você tinha quando você foi nessa psicóloga? Já era adulto. Já era adulto. Cristo. Porque é exatamente esse também o meu ponto crítico com relação à psicologia clínica, porque é difícil, né? É um espaço em que a gente tem que estar disposto, que a gente tem que fortalecer e ter um vínculo terapêutico, mas fora da psicologia clínica, as outras atuações do psicólogo, dentro da escola, dentro do hospital, dentro das empresas, das organizações, na assistência social, essas outras práticas, elas acabam sendo, elas não têm um molde tradicional de clínica, mas elas atingem tanto quanto a clínica, assim. Às vezes a gente precisa de ir para a clínica para elaborar questões que a gente não vai poder elaborar no espaço grupal, no espaço coletivo, que essas outras áreas propõem, né? Mas isso também é psicologia. E o que me encantou muito na época que eu disse que eu apaixonei pela psicologia social foi uma fala, assim, de uma professora muito querida que eu tive, a Lara Calais. Hoje ela tá lá, gente, em Fortaleza, dando aula. É foda demais, é braba mesmo. E a Lara disse assim, gente, a psicologia para quem? Ela sempre perguntou, psicologia para quê e para quem? Psicologia é todo mundo que pode pagar pela psicologia, né? E quem não pode? O que o psicólogo faz por quem não pode? O que a nossa profissão como ciência aí também, como ela existe, como ela se desenvolve para quem não pode pagar? E aí a gente entra em todas essas instituições, escola, hospital, organizações, e a gente desenvolve, né, com o objetivo mesmo de desenvolver esse potencial. Sobre a questão da pandemia que você disse, que você perguntou assim, né, qual seria o que eu deixaria, né, de reflexão sobre esse momento. Todo momento de crise a gente sabe também que é um momento de superação, que é um momento para a gente se colocar em reflexão, para a gente entender a questão da solitude, né? Que é apreciar mais a nossa própria companhia. Então, eu, Lucão, não sou muito de indicar filme, série, livro, eu não gosto muito de indicar essas coisas, porque eu acho muito assim.
muito subjetivo, né? É Gosto de pessoal livro, também, gosto né? de filme, Uhum. eu acho bem complexo. Algo que eu sempre indico e que eu acho que agora é um momento importante é a questão da meditação. Meditação agora, para quem ainda não se propôs, se proponha, porque faz toda a diferença nesse momento em que os nossos sentimentos estão de fato potencializados e muito aflorados. E outra coisa que eu tenho falado muito também, até com os próprios alunos, é a gente se propor mais a entrar em contato com o que a gente tem de potencial, com o que a gente tem de talento mesmo, sabe? Tem menino que ama desenhar, ama escrever, não só adolescente, nem jovem, mas adulto, né? Todas as faixas etárias, assim. O que você tem, o que você gosta de fazer muito, que com a rotina corrida você não conseguia fazer. Eu acho que agora é o momento de retomar isso, é o momento de você olhar assim, né, para os seus potenciais, para o que você sabe fazer de bom e fazer. Agora dá para fazer, agora a gente tem tempo para fazer, assim. Então é uma estratégia interessante para a gente enfrentar todas essas sensações, emoções, sentimentos difíceis que a gente está vivenciando, né? Eu tenho usado a quarentena para produzir, é exatamente o que você falou. Tudo que eu não tinha tempo e a gente coloca na nossa vida, né, na fase adulta, por exemplo, o trabalho como uma barreira, né? Porque você trabalha o dia inteiro, você chega em casa e você quer pensar no trabalho do dia de amanhã, então o trabalho te toma a sua vida 100%. Não que a gente não esteja trabalhando, a gente continua trabalhando, fazendo nossas aulas e É, tal, e o que eu penso também, Bárbara, é de pegar as oportunidades que a vida te dá. Eu, por exemplo, sempre quis ter um canal no YouTube, todo mundo sempre falava, vai um canal no YouTube. Eu falava, mas não vou conseguir e tal. Aí essa pandemia, ela me trouxe a possibilidade de gravar as aulas. O próprio colégio me pediu para criar entendeu? O meu trabalho me fez mudar. Então, né, deixar, olha o que está acontecendo à sua volta, né, para vocês que estão aí prestando atenção, estão assistindo a live. Às vezes tem uma coisa que está aí do seu lado que você sempre quis fazer e não fez, talvez essa seja a hora de começar, né? exatamente. Eu vou colocar um exemplo meu também, que é a questão da escrita. Eu sempre já comecei falando isso, né? Que eu gostava de escrever, gosto de escrever, e teve um momento assim da faculdade que eu escrevia poesia demais, assim, eu produzia loucamente, escrevia muito. E parei, de repente, com o trabalho, com a sobrecarga, eu parei. Agora eu voltei a escrever. Criei até uma páginazinha de acróstico que eu ainda não divulguei, gente. Estou falando aqui agora dela, mas eu ainda não estou divulgando muito. É uma página de Mas poema acróstico, divulga. chama Humanesias, né? Tem tudo a ver, assim, transformar pessoas em poesia mesmo. E eu só faço acróstico, não faço mais nada. Mais nenhum tipo de poesia lá na página. E foi tão bom para mim, Lucão, me propor, Isso é bom. sabe, a essa arte da escrita de novo. E aí, para quem gosta de escrever, para quem gosta de ler mesmo, não tinha tempo de ler tanto, agora a gente lê, vai tocar violão, vai cozinhar, vai fazer o que você sabe fazer de bom aí, vai fazer o canal no YouTube. E é isso. Bárbara, então, olha só, meu bem, muito obrigado. Vou chamar aqui a Ana para complementar aí sobre o projeto 3D. E me agradecendo mais uma vez a participação. Daqui a um tempo nós estamos de volta lá no colégio, enquanto a gente não se vê por lá, se vê por aqui. Sempre Tá juntos, bom? Lucão. Obrigada, viu? Vou esperar, Obrigado, vou meu ficar aqui bem. assistindo a Aninha. Tá bom, meu bem. Beijos, tá? Fique com Deus. Beijo, beijo, beijo. Bom, gente, então esse aí foi um papinho, né, com a nossa querida Bárbara. E já estou vendo aqui a Ana. Deixa eu chamar aqui Ana Luísa Flores. Ana Luísa Flores. Aí, Ana, ó, vê se aparece aí para você o convite. Aproveita aí, galera, dá aquela curtida, vai curtindo e vamos que vamos. Olá, Tô tudo bom, amiga? nervosa. E aí? Isso, tô nervosa? Tô. Um cada Não, bom, não é tá? assim. Aqui é um Nervosa. bate-papo normal. Imagina que nós estamos lá dentro da sala de aula conversando e acabou, tá? Bom É... que você deixa as coisas mais leves e dá tudo certo. O coraçãozinho batendo, ó. Pronto. Aí, e assim, é um bate-papo mais descontraído, né? Mais pra gente primeiro matar a saudade, que é interessante, e ver com a galera, né? Tentar mostrar para Vamos. eles alguns projetos que a gente faz. E eu queria que você começasse falando para a gente como é que foi o seu início aí. Nasceu em Muriaé, onde você estudou, até você chegar na equipe, como é que foi a sua vida? Então, eu nasci aqui mesmo. É uma cidade linda, maravilhosa, com muita praia, né? Brisa do mar batendo toda hora. Outra coisa, outro nível.
E aí, na verdade, eu estudei em duas escolas antes do Equipe. Só que aí a minha mãe queria uma escola um pouco mais puxada. E eu também não estava assim, tão satisfeita com a escola que eu estava antes. E aí eu fui para a Equipe no 8º ano. Passei muito aperto, porque foi bem puxado para mim a adaptação. Mas assim, foi mara, eu adorei. Eu gostei muito de lá, porque eu acho que assim, vocês professores deixam tudo mais tranquilo assim, porque a nossa rotina é puxada, mas vocês estão sempre assim abraçando a gente, deixando o clima mais leve, aí fica tudo tranquilo. Eu Isso é passei muito legal, né? aperto, Ah, pode falar. mas assim, deu tudo certo no final. É isso que eu ia falar, que muita gente, a gente recebe muitos alunos, né? E aí a galera chega lá e dá uma desesperada. Porque lá é muito puxado, prova toda semana. Eu, se eu fosse aluno da equipe, eu ia penar um caso também, né? Mas assim, uma coisa que você falou que é legal é o lado nosso de tentar olhar os meninos, entendeu? Eu falo por mim e falo, por exemplo, a Jane, que está aqui, né? E muitos outros professores, a gente se coloca muito no lugar de Jane, vocês, entende? maravilhosa. Ah, Jane, eu queria ter aula com a Jane. Eu vou invadir a aula dela e vou lá assistir a aula da Jane. Mas falando sobre você, eu como professor, te analisando, você chegou no 8º ano, né, que você falou. Eu comecei a dar aula para você no 9º ano. E você no 9º ano era uma pessoa no 9º ano. Você não estava no fundo, Vergonha alheia. bagunçando. Não tinha um filipinho na vida ainda, que ajuda bastante, né? Não Mas, fala isso não, que ele vai ficar metido, tá? Não fala né, isso não. cabeleira, meu parceiro do basquete. E, assim, hoje eu vejo você, né, com um foco gigantesco. Eu já te falei isso várias vezes. E tem que ser assim, isso fica até como para mostrar para os outros como exemplo, né? Que a gente passa por um monte de coisa na vida, entendeu? Vai ter fase que você não vai querer estudar, vai ter fase que eu já passei por isso. Mas você no 2º ano, né? Ano que vem, se o mundo voltar ao normal, né? Ano que vem você vai fazer um vestibular. Então, não adianta a pessoa querer estudar só no 3º ano, entende? É bom você ter essa É. cabeça, né? Desde ir criando essa cabeça. Mas falando a E respeito disso, né? no, Pode falar. no 9º ano eu era muito irresponsável, não ligava pra nada, só fazia asneira. Mas assim, eu acho que é isso. Cada um tem sua fase, cada um tem seu momento de evolução, né? E assim, cada um toma seu rumo também. Eu, tipo assim, eu aprontava horrores, mas não tava indo para lugar algum. Então, assim, essa minha evolução, essa minha mudança foi uma maturidade também, né, que chegou. Me fez muito bem. Eu mudei, assim, completamente. Hoje, realmente, eu sou muito mais focada e eu sou muito mais, assim, ligada às coisas. Ativa. É isso. Dou muito mais valor a tudo. Então, assim, foi muito bom pra mim. Morro de orgulho. Isso, eu também tenho orgulho. Mas eu fico pensando, né, no lado de vocês como alunos, em tudo isso que está acontecendo. Porque a gente estava falando do lado social agora, por exemplo, com a Bárbara, né? Mas a gente ainda tem como estudar, entende? Né? Querendo ou não, você tem um computador na sua casa, a gente está fazendo aqui uma live, Privilégio. eu posso gravar aqui na minha casa, né? E para você, assim, primeiro, você como aluna, como é que você está encarando tudo isso? Quais dificuldades você está tendo com essas aulas? Porque a rotina muda, né? Querendo ou não. Muito. No início, estava bem mais difícil, porque no início lá na equipe as aulas eram gravadas, né, e postadas no site. Então, Uhum. assim, obviamente, temos mil privilégios, tudo está muito mais fácil para gente, mas no início, assim, dentro dos nossos privilégios estava mais complicado, porque, assim, eu estava totalmente fora de rotina. Aí, como a gente tinha essa abertura para ver a aula a hora que a gente quisesse, eu às vezes não via, perdi o ritmo. E agora com as aulas ao vivo, eu acho bem melhor, porque a gente consegue se adaptar, criar uma rotina melhor. Porque assim, não estamos presencial, o que, né, não é tão legal, mas melhorou Uhum. demais, assim. Só de ver o rosto de vocês, assim, é muito bom.
a gente, como aluno, falando no geral, acho que a gente sente muita falta disso, de interagir com o professor, que vocês lá da equipe são maravilhosos, estão sempre fazendo piada, tornando a matéria muito mais tranquila de aprender, o que é muito bom, né? E muita saudade também dos amigos, né? Do pessoal da turma, de estar sempre interagindo, todo mundo junto. Mas assim, tá bem melhor hoje, eu acho. A gente tem, né, cada um com a sua internet, com a sua câmera, sua disposição, mas tá dando para levar muito bem, assim. Graças a Deus. Uma coisa que eu, como professor, falando agora, pra gente, a hora de gravar foi péssima. A Jane estava aí, a gente até discutiu, conversou muito, porque uma coisa é ter essa relação professor-aluno, que assim, você gravar olhando para um celular não é a mesma coisa. Apesar de eu sou um cara brincalhão e tal, mas gravar para um celular é péssimo. E agora a gente tem um segundo porém, que é eu não estou na sala de aula, entende? Então, alguns me cobram assim, Lucão, mas você não está fazendo umas brincadeiras na sala que você fazia? Eu falo assim, gente, muda um pouco, entendeu? Eu vou entrar dentro da casa da Não tem pessoa, ver como, seu não pai tá ali do lado, tem sua mãe, sua avó tá assistindo a matéria, entendeu? Então, não é a mesma coisa, mas pelo menos eu acho que chega bem mais próximo. Agora, em relação aos projetos que a gente estava falando, né? E você é uma pessoa que, assim, sempre tem ideias e sempre até me cobrou muitas vezes, falou, vai, Lucão, dá umas ideias, me ajuda a gente aqui com isso, com aquilo. Eu penso até que quem me levou pro projeto foi você. O que você poderia me falar, assim, da sua participação no projeto 3E, como funcionou, como é que... Falar um pouquinho pra gente sobre tudo, as dificuldades que vocês tiveram, né? E explicar o projeto. Então, a Bárbara falou muito, né? Falou assim, tudo. E a gente, na verdade, foi assim. É uma amiga minha que saiu lá da escola, estudou com a gente também. Ela mudou para uma outra cidade, uma outra escola, que tinha os conceitos de sustentabilidade muito bem aplicados na escola. E assim, eu aprendi muito, porque eu não era uma consumidora muito consciente, digamos assim. Então, assim, eu pesquisei muito sobre o assunto, busquei a fundo, quis saber como é que a gente poderia colocar isso em prática, porque para levar isso lá para a escola, porque assim, a sustentabilidade em si, ela são várias coisas. Tem a social, que é muito voltada para o Equipe pela Vida, que a gente está sempre se doando ao próximo. A econômica, que é muito importante hoje, né, nesse momento, que a gente está sempre olhando para o pequeno produtor. E a ambiental, que é o que a gente tem maior foco. E assim, eu acho que o mais importante, o ponto principal do projeto é a gente não mudar, não querer mudar grandes coisas. É a gente mudar o pequeno para mudar o grande. Então, assim, que as grandes indústrias estão destruindo o meio ambiente e estão cavando a própria cova, todo mundo já sabe, né? Mas são pequenas ações que, se a gente levar para dentro da escola, e assim, como você falou, não sendo uma aula de sustentabilidade, onde as pessoas são obrigatórias a saber. Não, mas assim, deixando o nosso recado. Por exemplo, quando a gente começou, levamos a ideia para a nossa coordenação, que foi muito bom, porque eles abraçaram a ideia e isso é muito importante. Eu chamei as meninas da sala, chamei a turma para ajudar e levei para a Bárbara para nos orientar, que eu acho que ela tem uma visão muito boa, né, desse lado. E assim, a gente já atuou numa caminhada onde a gente pegou vários papéis na escola, deixamos uma caixa, papéis que a gente reutilizou mesmo, fizemos cartazes com várias coisas, tipo a importância de não fazer queimada, a importância do meio ambiente, tudo que a gente queria maior foco naquele momento para mostrar para as pessoas qual que é a ideia do projeto. E assim, foi muito legal. A gente fez uma distribuição de suculentas também para chamar a atenção e ganhar as pessoas, que foi muito legal.
E a gente está sempre querendo atuar também em datas especiais, como o Dia do Zelador, que a gente deu cacto e suculenta para os zeladores lá da escola. E eu acho que, assim, é isso. É a gente tocar as pessoas para elas poderem melhorar, para elas poderem ver a importância da conscientização e levarem para a vida, né? Porque, assim, muita gente, igual a gente tem uma cidade pequena, as pessoas têm uma cabeça mais antiga, né? Mais conservadora. E aqui, por exemplo, no meu bairro, que eu moro na Barra, aqui em Muriaé, tem muita queimada. Tem queimada, assim, quase toda semana. Tem uma borracharia aqui do lado, eles queimam direto. Queimam um pasto lindo que tem aqui em frente, tá sempre com queimada. E é muito errado. Só que as pessoas não têm essa consciência ainda. Então, acho que o mais importante é isso. A gente pegar, conscientizar cada um, porque são pequenas coisas que fazem toda a diferença no geral, assim. Com certeza, Ana, parabéns. A ideia é exatamente essa. Eu tenho esse conceito na política. A política, para mim, a gente fica olhando, o que os caras estão fazendo lá em cima. Faz a sua parte, faz o seu, mostra para os outros o que você pensa e seja um multiplicador. A ideia que eu penso é sempre essa. E em relação ao projeto em si, o que ele mudou assim na sua vida? Você falou que, né, não prestava atenção em algumas coisas. Eu, por exemplo, né, eu sou fumante, estou fumante, porque eu vou parar de fumar e isso vai ser depois da pandemia. Eu não vou fumar mais, estou nesse processo. E eu Então, jogava bituca para parabéns. todo lado, bituca de cigarro para todo lado. Acabei de fumar, joga bituca e não tô nem aí. Sabendo, né? Eu sei do que eu tô fazendo errado. Mas hoje eu tento não fazer isso, né? Às vezes eu tô fumando por aqui em casa mesmo. Eu moro num lugar que é uma chácara, né? Todo mundo queima. Minha mãe, por exemplo, Uhum. queima lixo. Minha avó queima o lixo, entendeu? E eu tenho tentado mudar algumas coisas, não pelo projeto em si. É lógico que o projeto abre, né, a nossa cabeça, mas é porque a gente corre atrás, né? Procura mais as coisas. E você, Exato. assim, o que você que mudou na sua vida depois do projeto? E o projeto me mudou, assim, muito. Até porque eu nunca gostei de falar uma coisa que eu soubesse que eu não ia conseguir fazer. Então, assim, antes mesmo da gente colocar o projeto em prática, eu queria assim, não, então eu vou fazer minha parte, no que eu conseguir eu vou mudando. E é uma questão de evolução, né? Assim, a gente não consegue ser a pessoa mais consciente do mundo do nada. Então, assim, E assim, as coisas vão acontecendo muito por acaso. E isso é muito, muito legal. O meu pai teve um problema de saúde que ele teve que parar de consumir carne vermelha. E aqui em casa, a gente comia muita carne. Muita, muita, muita. E aí eu parei de comer. Só que eu sempre quis parar de comer carne. E assim, é muito difícil. Então eu cortei a carne vermelha e foi mara. Assim, a carne vermelha é uma questão bem complicada, né? Na questão da sustentabilidade. Porque... mil motivos. Não vou entrar nesse aspecto agora. Mas aí eu parei com a carne vermelha. Eu tô sempre tentando, assim, mudar ao máximo, lembrar, pensar para onde que vai o lixo que eu consumo. Eu tenho feito sempre escolhas, assim, tentar consumir coisas até de cosmético, roupa vegana, não testada em animais, pensando em quem produziu a minha roupa, né? Para onde que tá indo esse lucro? Para onde, quem fez? Como que funciona essa produção? E assim, é muito legal porque, assim, como no projeto a gente muda os alunos, né? A gente vai levando essa influência para casa das pessoas. Por exemplo, que eu acho muito bonitinho esse exemplo, não preciso falar. Eu comecei a me engajar, né, com a questão da sustentabilidade, projeto. E aí a gente foi para a praia e o meu irmão me chamou para sair na praia pegando lixo, o canudinho, o copo plástico. E isso é uma coisa que me tocou muito e me deu, assim, mostrou o sentido de tudo isso. Porque, assim... Você está no caminho certo. É uma pequena mudança que, assim, a gente vai caminhando e vai tocando as famílias, vai tocando os bairros, as pessoas, e faz toda a diferença, assim. E o interessante, Ana, eu vejo muito assim, né? Pode brigar comigo se você quiser.
eu já tive aquele momento de raiva. Raiva de pessoas assim, ai, porque é vegana, isso é modinha, isso é não sei o quê. Por quê? Porque acaba que muitas pessoas elas querem te obrigar a fazer aquilo. É. Entendeu? E do jeito que você mostra pra gente, como você está mostrando para todo mundo que está assistindo aí, é uma coisa assim, que tem que partir da gente, entende? Não adianta você querer chegar para a pessoa e falar, faz isso, mostra para ela o que, né, talvez uma das ideias do projeto é essa, mostrar o que a gente pode fazer, mostrar o que está de errado, e cabe a você decidir se você quer ou não, né? Seria mais ou menos por aí. Exatamente. Porque a gente mostrando como essa mudança é importante, a gente mostrando aonde isso vai nos levar, as pessoas vão se tocando com isso, e aí se elas se sentirem confortáveis, elas vão mudando. Né? E assim, são pequenas ações que fazem toda a diferença. A questão do canudinho de plástico, ela ficou muito famosa, né? Não vamos usar o canudinho de plástico. E assim, muita gente vê isso que tá bom, mas você usa o canudinho, não usa o canudinho, mas usa o copo. Mas é uma pequena coisa que já tocou muita gente. E aquela pequena coisa já fez toda a diferença. Então, assim, você pode cortar o canudinho, aí você lembra do copo plástico. Mas aí o copo plástico, vai que você consegue reutilizar ele. Vamos pensar, já que eu estou usando o copo, vamos ver para onde esse lixo vai? Vamos reciclar esse copo? Vamos separar? Vamos chamar um catador? Então, assim, eu acho isso muito importante. Hoje a gente tem uma tecnologia na nossa mão. Então, assim, eu vou recomendar um aplicativo aqui que eu uso, que chama Cataqui. E aí mostra na sua localização o catador mais próximo. Porque, assim, além de você não ter que ir lá na cooperativa levar, você ainda vai estar ajudando uma família, porque o catador que vai buscar na sua casa vai tirar o lucro dele. Então, assim, olha como é que o conceito de sustentabilidade está completo em uma coisa, né? Assim, toca muita gente. E, assim, é muito bacana isso. Eu fico muito feliz de ter você assim pensando dessa forma e lá no colégio muita gente pensando assim, porque eu quando aluno, a gente não pensava nada disso. A nossa escola era ela só voltada para passar no vestibular, entendeu? Então assim, eu me considero hoje um cara que eu sei muita matéria, mas a vida, eu fui aprendendo as coisas na vida e depois de velho, entendeu? Né? Depois da faculdade, né? Porque a gente não tinha esse foco de social, né? Tinha lá uma feira de ciências, uma coisa assim, mas era mais para os pais verem, entende? Olha, nós estamos fazendo isso para o seu filho aqui. Exatamente. Né? E como a Bárbara falou antes, isso é uma coisa que ajuda muito vocês. É o que a gente tem sempre tentado falar lá. É uma coisa que você vai levar para sua vida inteira. Às vezes pode até influenciar na sua carreira, no que você vai escolher. E a gente sai daquele conceito de escola com tapa burro, sabe? Olha, só estuda, estuda, estuda. É lógico que você tem um Enem para fazer que vai te cobrar muita coisa. Muito, né? Abre muita mente. Mas é isso, ô Bárbara, olha só. Ô Bárbara, beleza. Pode falar. Isso é muito legal porque, assim, nossa escola, por exemplo, ela é muito fechada. A gente, né, é muito cobrado. O que eu não acho, de fato, tão ruim, porque eu acho que ensina muito a gente, né? Mas, assim, a gente ter esses projetos, não só o 3E, como aqui pela Vida também lá, que partiram dos alunos, né, eu acho muito importante. E, assim, mostra que o conhecimento não é só aquela matéria, como você falou. O conhecimento, ele está em várias áreas que a gente pode ir criando aos poucos e levando aos poucos para mudar as pessoas, né? A Bárbara até falou assim aqui um pouquinho antes, a palavra convence e o exemplo arrasta. Tomara que então estejamos deixando um exemplo aí para muita gente que está assistindo. Ô, Aninha, meu bem, olha só, era isso mesmo. Muito obrigado, tá? Pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. Peço desculpa aqui pela ausência, estou um pouco ausente, tá? Estou um pouco ausente do projeto, mas eu dou umas ideias. Dá super para compreender. Tá? A gente compreende. Mas muito obrigado. Queria agradecer você e todo mundo que está vendo. E se você quiser mandar um beijinho aí pro Filipinho, meu amor. Ai, que lindo. Tchau, meu bem. Muito obrigado, tá? Tchau, obrigada.
Obrigada. domingo. Tchau, tchau. Bom domingo. Tchau. Então, gente, é isso aí. Esse foi o nosso Domingueira Talk Show de hoje. Agradecer a tia Suzy que chegou aqui agora. Muito obrigado aí a todos, Jane. E deixo aqui então, né, o Instagram, @equipe pela vida e @projeto 3E. Para vocês seguirem lá, dar uma olhadinha. Depois, para quem não assistiu aqui no ao vivo, ajuda aí o pessoal. Entra lá no Química com o Lucão. Vamos colocar no YouTube. Valeu? Aquele beijinho no grupo.